Olá a todos e a todas. Hoje aqui na COP26 tivemos um encontro de gerações. Jovens lideranças negras e indígenas se reuniram com os CEOs de grandes empresas brasileiras. Estiveram presentes Cristiano Teixeira da Klabin, Renato Franklin da Movida, Rodrigo Lilabert da Eldorado e Solange Ribeiro da Neoenergia. Os jovens expuseram suas demandas e foram ouvidos atentamente pelos CEOs. E quando a gente pensa em crise climática, a gente sabe qual que é a cor, qual que é o gênero, qual que é a classe social das pessoas que vão ser mais impactadas. São as mulheres negras, periféricas, indígenas, quilombolas, ribeirinhos. Por que essas mulheres não estão nas mesas de negociações? Entendendo o que vai acontecer tanto no seu presente quanto no seu futuro. Construindo novas oportunidades e novas possibilidades de caminho. A gente chega com 3 objetivos. Primeiro, decolonizar o debate climático. Porque quando a gente olha, quem está com o microfone falando sobre clima? Geralmente é homem, branco, heterossexgênero, que já tem bastante experiência na área. Mas se a gente quer encontrar soluções, a gente precisa escutar as pessoas que estão nos territórios, pessoas que estão nessa linha de frente desse combate à crise climática. Então, primeiro é decolonizar. Então, a gente está todo um trabalho de mídia social, com Instagram, com YouTube, para trazer esse conhecimento de uma forma mais leve, que conecte com a juventude, mas também assertiva, mostrando o que está acontecendo, mostrando que estão negociando o nosso futuro sem nos convidar para a mesa. E como a gente transforma essa narrativa. Segundo objetivo, parceria Sussu. Quais são as organizações da América Latina e do continente africano, do continente asiático, que têm posições parecidas com as nossas, que estão levando essas posições também? Quais desafios eles estão enfrentando? Então, como que a gente se conecta? Como que a gente se une, se apoia, para não precisar enfrentar tudo sozinho? E o terceiro objetivo, que é o que eu mais gosto, mas é o mais desafiador, trazer posições políticas. A gente precisa falar para o mundo o que está acontecendo no Brasil. Ou seja, desmonte de políticas públicas, flexibilização da fiscalização ambiental, queimadas, desmatamento, racismo ambiental. Um presidente que propaga fake news e sustenta um debate de negacionismo científico e climático. É importante trazer essas posições, sim, e mostrar que a juventude brasileira apresenta um outro discurso, apresenta uma outra possibilidade e que a gente não vai aceitar mais esses tomadores de decisão, tanto do nível público quanto do privado, negociando sobre a nossa realidade sem a gente estar na mesa. Porque as consequências da crise climática, elas passam diretamente pelo processo que a gente viveu, tanto de colonização quanto de estruturação da sociedade. A sociedade, ela está enraizada no racismo. O racismo é parte de uma estrutura social. E essa estrutura faz pessoas pretas passarem por uma vulnerabilidade climática muito maior. Então, quando a gente pensa hoje o que já acontece no Brasil, causa da crise climática, a gente olha diretamente o morro desabando, que é onde a população preta mora. A gente olha as enchentes nas grandes cidades que param os transportes. A gente olha a mobilidade urbana. A gente olha todo esse espaço que quem é mais afetado é a população preta. Só que a gente não está falando só de um presente. A gente está falando de uma estrutura de passado e uma estrutura de futuro. Então, se a gente viu historicamente isso acontecer, a gente presencia hoje a população preta marginalizada nesses espaços, a gente sabe que se a gente está projetando um futuro de muitos desastres climáticos, a gente sabe quem vai ser mais afetado também. É uma conta simples, mas é uma conta complexa ao nível de a gente tem que pensar isso baseado no território também. Porque quando a gente fala de racial baseado em território, a gente não fala só da favela. A gente fala de todas as formas de habitação no Brasil. O Brasil, a gente tem cidades como Belém, que 51% da população mora em favelas. Só que as favelas não são como as favelas do Rio. No Rio a gente está falando de morro, a gente está falando de risco de soterramento, a gente está falando de deslizamento, a gente está falando de um outro processo que em Belém a gente está falando de comunidades que estão cercadas por água. Então o risco é inundação. É uma população que está vivendo um ambiente completamente diferente. Então não tem como eu pensar a mesma solução climática para o Rio de Janeiro, que é um morro, e para Belém, que está cercado por água. O setor empresarial, ele vem na COP há tempos. A sociedade civil organizada vem nas COPs, nas conferências há tempos.
mas vem representar necessariamente outras vozes. Não necessariamente a gente tem as vozes da população preta diretamente, não necessariamente a gente tem as vozes da população indígena. A gente tem iniciado esse processo, a gente está começando a expandir e aumentar essas formas de diálogo. E expandir e aumentar essas formas de diálogo é pensar diretamente qual impacto a gente quer causar. Porque existe hoje uma responsabilidade que é coletiva e isso não é novidade para ninguém. A responsabilidade é coletiva e não tem como fazer nada sozinho. Isso não é novidade. Tanto que a Conferência das Partes acontece para juntar essas partes e poder produzir soluções. Mas esqueceram de uma parte. E isso é sobre justiça climática. Tem uma população que está lá na ponta que não tem acesso a esse lugar de fala, que não tem acesso a produzir soluções. Soluções que já estão fazendo. E quando essas vozes não são escutadas, a gente talvez produz muito mais problemas do que a gente produz soluções. E essa necessidade de ouvir não se parte de um lugar de representatividade, parte de um lugar de produzir soluções inovadoras e que pensem as pessoas ideais. Porque senão a gente fica num campo de produzir soluções que são soluções rápidas, mas são soluções que às vezes nem servem para aquela população, não servem para as pessoas. As demandas dos jovens por ação têm sido uma das principais pautas aqui da COP e ela deve se intensificar. Não existe nenhuma forma de iniciar um diálogo sobre justiça climática sem entender essas vozes subrepresentadas na importância de trazer essa diversidade para a nossa forma de atuação. Então, quando a gente percebe o Fridays aqui na Europa, o norte global está preocupado com alguns problemas que podem chegar. A gente está falando de um Brasil que os problemas estão acontecendo. Só que da mesma forma, aqui existe um conhecimento sobre aquilo que vai chegar e lá existe pouco conhecimento sobre aquilo que está acontecendo agora. A gente sabe, vive, mas a gente não sabe dar um nome. Um nome que eles próprios criaram. Então assim, é NDC, é isso, é aquilo, é Acordo de Paris, é Protocolo de Kyoto. É impossível você chegar, descarregar isso em cima de uma população e falar assim, vamos produzir em cima disso aqui. Porque não faz parte, não foi criado por aquela população. E mais do que foi criado ou não foi ensinado. A gente não tem uma educação ambiental e climática no nosso país. Existe uma defasagem de educação climática e ambiental para que a gente possa começar a trazer essas pessoas para o debate. E isso é um processo histórico, novamente. Eu volto e não volto atrás nesse aspecto. Eu continuo nesse mesmo argumento que, quando a gente percebe que na história, aqueles que destruíram, aqueles que exploraram, hoje querem consertar os danos que estão acontecendo em si, e não os danos que estão acontecendo no local, é por isso que muitas vozes são invisibilizadas. Porque ainda existe um processo de exploração, ainda querem manter, muitas vezes, o seu próprio lugar de vida, mas sem se importar com o que está acontecendo no território do outro. Bom, e vamos ao resumo das notícias do dia. Marina, hoje foi o dia do gênero aqui na COP. Explica pra gente o que aconteceu. Na verdade, hoje os painéis foram focados nessa questão de equidade de gênero e como que é importante trazer a mulher para o centro dessa discussão de mudanças climáticas, uma vez que são elas que sofrem com desigualdade salarial, com carga horária extra, quando a gente pensa em cuidados da família. Então, a importância de trazer essas pessoas que estão fora do debate, quando muitas vezes a mesa é tomada por homens na hora da decisão, mas que são essenciais para a atividade econômica e para a pauta das mudanças climáticas. O Reino Unido, por exemplo, fez um anúncio de uma doação de 165 milhões de libras, especialmente para países insulares, justamente para essa questão de gênero e mudanças climáticas. Enfim, a COP sempre tem esse perfil de inclusão, né? E equidade, como a gente vem mostrando aqui, é um pedido muito forte, especialmente da juventude. Bom, e nas negociações, a boa notícia é que o que se fala nos corredores hoje é que houve avanços na negociação para regulamentar o artigo 6. Né? Ontem, algumas informações davam conta que havia ali alguns impasses, porém hoje os negociadores que a gente encontrou, que a gente conversou nos corredores aqui, já se mostram mais otimistas e parece que sinalizam que vai haver algum acordo.
talvez não o acordo definitivo, mas a expectativa hoje aqui na COP é que até o fim do evento haverá algum tipo de definição, né? A expectativa também é que não seja na sexta-feira, como está programado, mas no domingo. Mas enfim, a expectativa é que tenha alguma coisa definido. Bom, por hoje foi isso. Amanhã estamos de volta, lembrando que essa é uma parceria da Exame com a Rede Brasil do Pacto Global, e até a próxima. Até!